O que revelam os sinais da nossa boca e dos nossos lábios. Você sabia que a nossa boca e os nossos lábios podem revelar sinais do que nós estamos pensando, sinais do que nós estamos sentindo? Isso mesmo. Eu sou o professor Giancarlo Dal Bianco, perito, consultor em linguagem corporal e facial. E eu estou aqui para mostrar para vocês quais são os segredos, os mistérios, quando o corpo fala. Bom, estamos de volta. Eu já peço a você que compartilhe esse nosso vídeo, dê um likezinho aí que você está gostando e se inscreva no nosso canal. Eu comecei falando para vocês que os nossos lábios e a nossa boca podem revelar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Os movimentos da nossa boca, dos nossos lábios, eles podem evidenciar vários e vários tipos de emoção. Tudo aquilo que nós estamos sentindo, como nós estamos sentindo. Por exemplo, quando você estiver conversando com a pessoa, preste bem atenção nos lábios dela. Preste atenção aos movimentos da boca. Preste atenção aos movimentos que ela faz com lábio superior e lábio inferior. Por exemplo, a boca, quando você está conversando, nós estamos conversando com alguém e essa pessoa está olhando para a gente com a boca fechada, relaxada. Como eu vou fazer agora? Observe a minha boca, por favor. Conversando com a pessoa com este movimento que eu mostrei para vocês agora, é porque a pessoa está relaxada e está escutando você com a máxima atenção. No seu pensamento, não existe nada de negativo, não existe nada de discordância, não existe nenhuma agressividade. Pesquisas revelam que pessoas que têm lábios carnudos, elas demonstram mais satisfação pela vida, demonstram mais sinais de tranquilidade, demonstram mais não estresse, na verdade. São pessoas que demonstram não serem estressadas. Isto não significa dizer que elas não sejam estressadas. As pessoas que têm esses lábios carnudos, pesquisa comprovou que elas, em sua maioria, não demonstram isso que eu falei para vocês. Isso, ao contrário, satisfação, tranquilidade e não demonstram nenhum tipo de estresse. Eu, quando falo sobre sinais da boca e sinais dos lábios, é importante a gente deixar bem claro o seguinte: quando nós identificamos um sinal, seja ele de agressividade, de estresse, discordância, não significa dizer que naquele momento, aquela discordância, aquele estresse, aquela agressividade foi com você. Não. Ela pode ter pensado em alguma coisa que a fez sentir-se mal e no momento em que você falou, aquela pessoa lembrou do que aconteceu e, pelo seu sistema nervoso autônomo, também chamado de cérebro límbico, despertou nela aquele SPA, que é o sinal de proteção ao ataque. Por exemplo, quando estou conversando com a pessoa, observo muito a boca desta pessoa. E no momento em que nós fechamos a boca, como eu já falei, por exemplo, está conversando comigo, nós estamos batendo aquele papo, minha boca está relaxada. Mas se eu fizer este sinal, é porque algo me atacou. Boca com os lábios fechados. É como se eu bloqueasse o meu cérebro límbico. É como se eu fizesse assim, ó. Lembram de uma criança, quando a gente quer colocar comida na boca da criança, ela não aceita? Como ela faz? Assim, fecha a boca. O bebezinho, quando está sugando, né? Ali na teta da mamãezinha, quando ele não quer mais, ele vira o rosto para um lado, vira o rosto para o outro. E sempre com a boca fechada. Nós só fechamos a nossa boca, contraímos os nossos lábios também, quando nos sentimos em uma situação de ataque, de ameaça, de agressividade, seja ela emocional, seja ela do ponto de vista verbal ou não verbal. Quanto maior o estresse, mais os lábios se comprimem. Estresse, ele pode ser apresentado pela compressão dos lábios desta forma.
Meus lábios estão tranquilos, olha. Sofri o ataque, sofri o estresse, vi alguma coisa que me deixou estressado, algo que eu não aceitei, eu respondo com uma agressividade. Perceberam? Quanto mais apertado, quanto mais os lábios desaparecem, maior o estresse, maior a agressividade. Este sinal agressivo, ele é como se assim, ó, afasta a minha boca desta situação. Outro sinal muito importante que nós fazemos com a nossa boca, com o auxílio da língua, é o gesto que nós fazemos para demonstrar agressividade, não aceitação, discordância. Estou falando com uma pessoa e a pessoa com quem eu estou falando está me escutando. Durante a minha conversa, ela faz esse movimento com a língua. E volta. Observem que o movimento foi estirar a língua para fora e voltar a língua para o seu local, para dentro. Outra vez. Voltei. Este sinal também pode ser percebido se a pessoa, por exemplo, lamber os lábios. É um sinal tranquilizador. As pessoas fazem isso para ficarem tranquilas. Estou conversando com você, eu estou conversando, eu vou falar. Durante a minha fala, eu uso este gesto tranquilizador, pacificador. Seu. Isto é para pacificar a tensão que eu estou vivendo. Também há um outro gesto muito interessante que nós chamamos que é o gesto de sugar os lábios para dentro. Você já observou alguma vez falando com você e a pessoa conversando com você, ou você mesmo fez esse gesto? Percebeu? Estou conversando, olha. As pesquisas apontam que quanto mais uma pessoa tiver os lábios relaxados, mais atenção ela está dando ao que você fala. Mais aceitação ela está tendo pelo que você fala. João Carlos, e o que é um lábio relaxado? São lábios entreabertos. Por exemplo, observa. Relaxado, entreabertos. Há pessoas que conversam com a gente assim. Preste atenção. Quando uma pessoa vive um desconforto ou vive uma disposição, por exemplo, a pessoa que está mentindo, a tendência dela é sempre fechar-se em si. Por exemplo, eu vou dizer algo que eu não quero dizer, eu faço assim, ó. Mas quando eu suguei os lábios dessa forma, é porque eu não vou falar verdadeiramente o que eu estou pensando. Eu vou criar uma outra palavra. É como se eu dissesse, cala-te, boca. Não vou falar isso agora. Eu não devo falar. Um sinal bastante claro dessa resistência, desse período refratário, é quando nós estamos dizendo alguma coisa. Olha, você quer ir ao cinema? Convida a pessoa para o cinema. E ela responde assim, vamos. Percebeu? Vamos. O que ela realmente queria dizer, talvez não fosse não querer ir, por diversas razões. Eu não sei porquê, mas o que ela falou não é 100% verdade. Isto é algo que nós devemos ter muita atenção. Outra questão também muito interessante é morder os lábios durante uma conversa. Esse é um estresse, né, que se demonstra e é observado em uma pessoa quando ela está escondendo alguma coisa ou ela quer fazer um comentário e prefere não fazer. A mesma coisa significa com os lábios completamente sugados. Este aqui, eu falei para vocês, é quando a pessoa não quer falar do tema. E esse outro aqui, ó, é o mesmo. É um sinal de que a pessoa está escondendo alguma coisa e prefere não falar que está escondendo. Toma uma águazinha aqui. E prefere falar que está escondendo. Então a pessoa faz dessa forma com os lábios. Para falar. Muitas vezes, você está conversando com alguém, no bate-papo, a pessoa, qual é a tua opinião? E ela faz assim, ó. Bem, ela não vai falar a verdade. Ela está reticente para falar.
Um outro sinal negativo com a boca que você deve evitar é, quando você estiver falando, passar a mão na boca ou tapar a boca. Em regra, quando você está conversando com a pessoa e aquela pessoa que é o teu ouvinte tapa a boca ou passa a mão na boca assim, coloca a mão no dedo na boca, é porque ela está se sentindo desconfortável com aquilo que você está falando e ela acredita que o que você está dizendo é uma mentira. É como se ela pedisse para você, calar a boca e não continuar falando. É mais ou menos assim. Existe uma questão muito interessante. Certa vez eu estava conversando com uma amiga e eu contei sobre um tema do que eu havia estudado. Muito interessante o tema, contei uma história para ela. E no momento em que eu estava contando a história para essa minha amiga, ela fez o seguinte movimento. Preste atenção, por favor. Observa a minha boca. Ela fez assim, ó. E em seguida, ela fez assim, ó. Percebeu? Nos dois movimentos, os lábios foram franzidos. Franziu o lábio. Como eu mostrei para vocês, assim, ó. Ou assim. Os lábios estão franzidos. Esse movimento é um sinal de que a pessoa não está concordando com aquilo que eu estou falando. É importante notar que ele não está concordando com o que estou falando. É importante notar que não significa dizer que ela não está discordando daquilo que eu estou falando. Talvez algo que está atingindo a cabeça dela do passado fez com que eu discordasse aquele momento, porque isso nós não conseguimos controlar as emoções, nós não conseguimos controlar. O nosso movimento corporal, ele é mais rápido do que a nossa mente. O nosso sistema nervoso autônomo atua de uma forma muito independente. Nós respiramos, nosso coração bate, porque o sistema nervoso autônomo é que faz este controle. A propósito, pode haver uma variação nesse sinal da boca ou dos lábios franzidos, boca franzida. A pessoa pode fazer assim. Você está falando e ela faz assim, ó. Franze a boca para o lado. Isto é um sinal de discordância, mas também significa dizer: me dá um tempo para pensar. Eu estou pensando no que você falou agora para mim. É também apontado pelos pesquisadores, pelos estudiosos, como um gesto de agressividade. Existe também um outro gesto que nós chamamos de agonia emocional profunda ou angústia profunda. Na agonia emocional profunda, as pessoas tendem a fazer a boca tornando-se um U. Você conversa um tema sobre uma pessoa, ela diz, infelizmente. Observa? Infelizmente. Minha boca se torna um arco, um U de cabeça para baixo. Quando uma pessoa faz esse movimento, é porque ela está vivendo um pesar muito grande, uma agonia, uma angústia profunda muito grande. Esta boca desta forma. Você conta um tema, fala de um assunto e a pessoa faz assim, ó. Ou, quanto mais os lábios subirem, mais a agonia é profunda. Existe um outro movimento que nós fazemos no dia a dia, que é o movimento de desprezo, movimento de desrespeito, um movimento de superioridade, um movimento de desdém. Você está conversando com a pessoa e naquele momento você fala algo para ela, ela faz o seguinte movimento com a boca. Preste atenção. Ou perceba que eu levei minha boca para um dos cantos dos meus lábios, ele fica elevado. Ó. Este gesto demonstra uma grande agressividade, é como se dissesse, para mim não tem valor nenhum que você está falando. Eu não respeito o que você diz. Muito interessante esse gesto. É um gesto extremamente negativo e agressivo. Há um outro gesto também, que é um gesto que demonstra um sinal da nossa boca. Ele demonstra impaciência. Ele demonstra o seguinte: eu não estou gostando do que está acontecendo. Eu não estou gostando do que eu estou vendo. Eu não estou gostando do que eu estou ouvindo.
mas eu aceito. É como se dissesse, fazer o quê? É um típico sinal de frustração. É um típico sinal de esgotamento. E que sinal é esse? É você soprar com os lábios. Enche a boca. Este sinal aqui, ó. Às vezes ele é bem sutil. Isto é um típico sinal de quem está frustrado, que está cansado. Esses são sinais mais na área negativa da boca. Em nosso próximo treinamento, nossa próxima aula de treinamento, eu vou mostrar a vocês os sinais do sorriso. O que o sorriso pode demonstrar? O sorriso pode revelar o que nós estamos pensando e o que nossas emoções estão revelando. Não perca o nosso próximo treinamento, os mistérios, quando o corpo fala. Até logo.